Ezequiel 37:38. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito ele me conduziu até o meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo me levou a caminhar de um lado para outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então ele me indagou: ó querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. E ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, assim declara Yahvé, o eterno e soberano Deus: a estes ossos, farei entrar em vós o fôlego da vida, e revivereis. Eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, e estenderei pele sobre todos vós. Porei a respiração dentro de cada pessoa e os farei viver novamente. Então entendereis que eu sou Yahvé, o Senhor. Então profetizei conforme me for ordenado. Enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho estranho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Atentei para o que estava acontecendo e notei que os ossos estavam sendo cobertos de tendões e de carne, e logo em seguida, pele os cobrira, todavia eram corpos sem espírito, não havia o fôlego da vida neles. Então o Eterno me ordenou: profetiza agora ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e convoca a rua, o sopro da vida, dizendo: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, ó Espírito, vem dos quatro ventos e assopra sobre estes mortos para que vivam. Fiz como me for ordenado e profetizei, e no mesmo instante, o fôlego da vida entrou naqueles corpos, e eles ganharam vida e se colocaram em pé. E havia tanta gente reunida ali que dava para formar exércitos sem medida. Então o Eterno me revelou: ó Filho do Homem, eis que estes ossos representam toda a casa de Israel, porquanto eles costumam murmurar: nossos ossos secaram, e a nossa esperança mirrou, estamos aniquilados. Contudo, profetiza e prega-lhes: assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, ao meu amado povo: eis que abrirei as vossas sepulturas. Eu mesmo vos farei sair dos vossos túmulos e vos conduzirei de volta à terra de Israel. E no dia em que eu vos libertar do vosso lugar de morte e vos fizer sair, compreendereis que eu sou Yahvé, o Senhor Deus, ó povo meu. E derramarei dentro de cada um de vós o meu espírito, e vivereis, e eu os estabelecerei na vossa própria terra. Então reconhecereis que eu, Yahvé, o Senhor, prometi e cumpri tudo quanto disse. Palavra do Eterno. Então veio a mim esta palavra do Senhor, orientando-me: ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela: propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros do reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela: reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. Quando os teus compatriotas te indagarem: não nos explicarás o que tudo isto significa? Tu lhes esclarecerás: assim declara Yahvé, o eterno Deus: eis que tomarei a madeira de José, que representa sua matenhé, vara de liderança, que esteve na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão um só reino na minha mão. Segura firme diante dos olhos do povo os dois pedaços de madeira sobre os quais escrevestes, e prega-lhes: assim diz o soberano, Yahvé, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra, nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações, tampouco estarão divididos em dois reinos. Não se contaminarão mais mediante sua idolatria e suas imagens de ídolos repugnantes, nem com nenhum de seus pecados e práticas abomináveis, pois eu os livrarei de todas as maneiras pelas quais apostataram da verdade, e sendo infiéis me traíram. Eu mesmo os purificarei. E assim, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos.
Viverão na terra que presenteei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim, eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente, e um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. E aconteceu que veio a mim esta palavra do Senhor: ó filho do homem, volve a tua face contra Gog, das terras de Magog, o príncipe maior de Mesh, Meseque e de Tubal, profetiza contra ele, nestes termos: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo e te farei sair com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos grandes e pequenos, todos manejando a espada. Paras, Pérsia, Cush, Etiópia e Put, Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes, Gomer e todas as suas tropas e Bet-Togarma, a casa de Togarma, no extremo norte, e todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Prepara-te, estejas pronto para a batalha, tu e todas as multidões reunidas ao teu redor, e assumas o comando delas. Passados muitos dias, serás convocada às armas. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentre muitas nações nos montes de Israel, gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora, esse povo foi liberto das nações, e vive em segurança. Então tu, todas as tuas tropas e as muitas nações subirão, avançando como uma tempestade, sereis como uma nuvem cobrindo toda a terra. Assim pois, declara Yahvé, o eterno e soberano Deus, naquele dia sobrevirão pensamentos cobiçosos à tua cabeça e engendrarás um plano maligno. Então decidirás: invadirei uma terra de povoados humildes, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões e nem trancas. Despojarei, saquearei e erguerei meu braço contra suas ruínas agora reedificadas e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Sabá, Shevá, e Dedã, e os mercadores de Tarsis, Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos, te indagarão: porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora a prata e ouro, tomar o gado e os bens e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara Gog: assim diz Yahvé, o Senhor Deus, porventura, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz e seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, tu e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado em cavalos, numerosa multidão de guerreiros. Avançarás contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir minhas terras a fim de que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou quando eu manifestar poderosamente minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Assim afirma Yahvé, o Senhor Deus: não és tu aquele de quem eu disse na antiguidade, por meio de meus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos que eu, um dia, te mandaria vir contra a nação de Israel? É precisamente isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será inflamado meu ciúme. Palavra do soberano, o Eterno. Em meu zelo e em minha cólera seguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastejam pelo chão e todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos se desmoronarão, os precipícios serão nivelados, e todos os muros virão ao chão. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes.
Palavra de Yahvé, o soberano Senhor, e a espada da guerra de cada um será contra o seu próprio irmão. Executarei juízo e condenação sobre ele com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestades de chuva, granizo, fogo e enxofre ardente sobre ele, e todo o seu exército também será atingido. O mesmo ocorrerá sobre as muitas nações que estarão com ele. E assim demonstrarei a minha magnificência e a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Tiago 2. Não fazer acepção de pessoas. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se por assim dizer, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo, entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e o honrardes dizendo, eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta pois, mas disserdes ao pobre, tu, podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura e que ordena, amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma, transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade, pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. As atitudes demonstram a fé. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar, tu tens fé, e eu tenho as obras, mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês, tu, na existência de um só Deus? Fazes bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar. Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se, assim, a Escritura que declara, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante ao de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Salmos 117. Nações todas, louvai o Senhor, povos todos, glorificai-o, porquanto seu amor nos ultrapassa, e a fidelidade do Senhor é para toda a eternidade. Aleluia! Provérbios 28 versículo 1. O ímpio foge, mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão.